Fala pessoal, vocês estão mais uma vez conectados na melhor resenha da semana, que é o seu podcast A Bíblia Estranha. Essa é uma produção do Ministério Jovem da Associação Paulistana. Você vai pegar a sua cadeira, sentar com a gente em mais um episódio. Salve, salve família! Se você está vendo a gente pelo YouTube, se você está ouvindo a gente em qualquer momento do seu dia, esse é um dos melhores momentos da nossa resenha. É onde a gente senta, onde a gente abre a Bíblia, onde a gente conversa e a gente tem uma experiência diferente com o texto que a gente já conhece. A gente está na Bíblia Estranha. Bíblia Estranha, para você que está vendo pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez ou não, eu estou com uns caras que são parceiros, amigos, que estão caminhando com a gente nessa primeira temporada. Eu estou de frente com o Arthur. Fala, Arthur, dá seu salve aí pra gente. Salve, galera. Arthur é professor e pastor do colégio UNASP, Hortolândia. Nós temos o Gustavo Kinderman também, dá seu salve, Gu. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui de volta. Do mesmo ambiente do Arthur, esse lugar que produz bons frutos e o melhor do que a gente tem, nós todos já trabalhamos lá. Ele é pastor da galera do colégio UNASP Hortolândia também. E eu tô do lado do brilhante, do fascinante Lúcio Pereira. Vai lá, Lúcio, dá seu salve pra gente. Fala, galera. Beleza? Tô com voz de sono, né? O que aconteceu? Você também tá com uma voz bonita hoje. Eu tô sem falar desde ontem pra guardar a voz pra esse momento. Não, então vencemos, porque tá inspirador. Uma voz graúda. De host mesmo. De host, né? Aliás, tá definido. Eu sou o host. É host ou host, Arthur? Cara, qualquer um. Depende do lugar onde você fala. Depende. Né? Porque ele falou ontem. É o host, você é o host. E o Lúcio, ele já trabalhou, assim como eu também, lá no NASP Hortolândia. E hoje ele é pastor no NASP São Paulo. Boa. Galera do NASP. Dá seu salve, Lúcio. Um abraço aí pra galera de São Paulo. Bom estar aqui de novo. E vambora. Tá, pra quem não tá vendo, o Lúcio e o Gustavo usam aquele óculos de intelectual. Então sempre esperem o melhor deles. Então... Pura marra. Pelo menos o óculos é de intelectual, né? Mano, é igual o óculos. Não, eu copiei dele. É? Foi. Uhum. Eu tava vendo numa loja de óculos um redondinho pra mim, mas não funcionou. Porque meu rosto é redondo. Então fica 3 coisas redondas. O rosto e 2 lentes. Mas enfim. Entendi. Por isso que o meu é quadrado do Superman. Cadê seu óculos, inclusive? Eu esqueci na sua casa. Você trouxe? Não trouxe. Beleza. Pedi pra Lari. Galera, hoje a gente separou um texto muito, assim, muito legal, muito inspirador. A gente tá lembrando que nessa temporada a gente tá encontrando Jesus no caminho. Boa. Então, sempre ele tá andando, sempre ele tá em movimento e sempre ele tá diante de muitas pessoas. O texto tá em Lucas, capítulo 17. Quem vai ler pra gente é o nosso Gustavo, o Gu. E a gente vai trocando ideia, resenhando depois da leitura. Vai lá, Gu. Então, Lucas 17, verso 11, se você quiser nos acompanhar, no seu smartphone, na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando-lhe glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 12 os que foram curados? Não eram 10 que foram curados? Sempre o 12 por causa dos discípulos, né? Perdão. Onde estão os 9? Os discípulos estavam com lepra? Acho que essa é uma versão apócrifa. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tá, eu vou aproveitar que você leu pra gente já, e já vamos considerar as tuas opiniões.
Lembrando que a Bíblia estranha envolve imaginação, envolve uma leitura do texto como se fosse a primeira vez que a gente, enfim, tá encarando ele. E traz aí o que você imagina, como é que você vê, quais são as suas impressões, Gu, e a gente vai conversando a partir delas. Algo que eu acho bem interessante, eu já disse isso aqui nos podcasts anteriores, é como que Lucas, como autor, articula o seu livro, como que ele constrói as narrativas do seu livro, o Evangelho de Lucas, né? E um pouquinho antes, na história, nós temos algo que os discípulos perguntam para Jesus. Eles falam, mestre, aumenta-nos a fé. A gente quer ter uma fé maior. Aí Jesus fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer grandes coisas. E a história que vem em seguida é a história dos 10 leprosos que tinham muita fé. Então, parece que Jesus, as coisas acontecem no caminho de Jesus que vão ilustrando aquilo que ele tá falando, entendeu? Tipo, algo que ele fala, depois algo que demonstra na prática o que ele falou. Então a gente tem uma história aqui de fé, de 10 leprosos que tinham muita fé, e tem uma grande reviravolta no final de um leproso que talvez fosse aquele que provavelmente de fora teria menos fé. Então acho que essa é a grande questão da história. Opa, você tá provocando a gente aqui, Gustavo. Ele é desses. Ele é desse. Aliás, o nosso sonho aqui, pra quem tá ouvindo a gente, é ter um bom momento de corte legendado, tá? Do Gustavo. Então os editores já estão de olho aqui, a gente tem uma galera aí editando esse podcast, esse vídeo. Tudo que ele fala é diferente. Então a gente tá procurando sempre frases de efeito. Ele tem. Ele tem. Aham. Olha uma que eu pensei aqui, ó. Ah, não, eu não vou falar porque eu peguei de outro pastor, pode ser que ele ouça. É plágio. É plágio. Plágio. É plágio. Tá, então vamos procurar esses cortes. Originais. Por quê? Porque que numa primeira leitura esse cara seria o cara que teria menos fé pra quem tá olhando de fora. Ele é samaritano, né? Ele é samaritano. Eu acho que vale a gente lembrar todo o conflito, né, que já existe entre o povo, os fariseus, né, e o povo samaritano, né? Que Os judeus em geral, né? Os judeus de forma geral, que é um conflito histórico, inclusive, né? Depois que eles voltam da Babilônia, vão reconstruir o templo, já não aceita a ajuda do povo do norte, né? Já começa ali, vai terminar, vai ter essa separação ali, principalmente quando alguns samaritanos vêm e espalham ossos no templo. Aí Osso de porco, né? já são proibidos de frequentar o templo. Então a gente tem aí um conflito já. Então se espera do samaritano menos. Né? Se espera deles menos. E o livro de Lucas traz algumas reflexões. A gente já trabalhou, né, num podcast anterior a história do bom samaritano. Já? Enfim. Cara, esqueci, já? Acho que não. Não? Não, mas aí o que a gente faz? A gente grava um do Bom Samaritano A e gente põe grava. antes. Eu tinha quase certeza que a gente tinha gravado, mas Não gravamos não, mas não podemos gravamos, gravar. Em outro podcast que você participou, né? Pode O ter Arthur participa de vários podcasts. O Arthur é pode- podcaster. pode ter Essa é a acontecido. função dele, podcaster. Mas ainda dentro do que o Arthur falou, no capítulo... Essa história tá dentro de várias histórias que começam no capítulo 9. Quando Jesus fala assim, ó, eu vou para Jerusalém. Aí ele pede para os discípulos irem antes, porque no caminho tinha Samaria. E aí eles procurariam repouso para Cristo e seus discípulos em Samaria. Estadia. E aí ele manda os discípulos, eles não encontram lugar para eles ficarem. Quando eles voltam, né? Eles falam assim, ó, mestre, não tem onde a gente ficar, não vão receber a gente, não tem onde dormir, não tem o que comer. Aí o João faz uma pergunta muito boa. No 54/9, antes de começar a viagem por Samaria, né? Senhor, o senhor quer que a gente ore e peça para descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Então, essa é a relação. Maravilhoso. A relação é de fogo. Não queima os caras. Imagina os outros discípulos. É uma boa ideia, hein, cara? Nunca, né? Faz sentido. Ou seja, a gente pode orar e Jesus não pode fazer. A gente ora e queima todo mundo lá, pô. E a gente fica sem onde dormir mesmo. Exatamente. E aí é curioso porque Cristo, ele meio que não responde e começa, a gente tá falando de caminho aqui no podcast, né? E começa o caminho pelas ruas de Samaria. Então, o 9, o 10, o 11, o 12, 13, até o 17, é Jesus andando em Samaria. E aí essa história tá dentro desse contexto, né? Para responder essa pergunta. Existem pessoas de bom coração, pessoas gratas em Samaria? Acho que essa
história vem para Que ajudar. tem fé, né? Pessoas de fé em Samaria. Cara, então pra você que tá ouvindo o podcast na correria, talvez lavando a louça ou arrumando a casa, ouça de novo essa parte para anotar. Pô, isso é importante. É um bloco onde Jesus caminha no território. A gente pode considerar os samaritanos como inimigos ou como só pessoas detestáveis? Eu acho que tinha uma rivalidade, né? É. Além de um desgosto, né? Um Que desgosto. existia. Uma rivalidade também. É. Toda uma questão religiosa, Religiosa, inclusive, né? inclusive. Eles também não esperam um bom trato da parte dos judeus. Uhum. Tanto é que a história da mulher samaritana, ela mostra um pouco disso, né? Quando ele pede água para ela, ela fala: como é que você está me pedindo água se você é judeu? Né? Então, eles também já esperam de lá o ódio, essa repulsa, né? Eles já esperam. E é legal porque Lucas é um estrangeiro também, né? Ele o olhar dele é o olhar desses caras. Isso é, enfim. É o evangelista que mais traz essas histórias à tona, né? Ele é o único autor do Novo Testamento que não é judeu, né? Eu acho que é isso. Pô, isso é legal. Vamos lá, então. Mais coisas, mais reflexões sobre esse texto. Eu tenho só um comentário antes, porque o Roxo também comenta, entendeu? Ô, Ruth, fala aí. Que legal. Eu também preciso de um corte legendado. Tô brincando. Vai ter. Mas eu esqueci que eu ia falar. Não, lembrei. Vocês estão comentando, e a gente comentou, sobre a dificuldade deles conviverem juntos, porque o samaritano não entrava dentro das possibilidades do próximo. Porque o próximo, eu acho que para essa galera, era uma extensão de si mesmo. Então, tipo assim, quem é o meu próximo? Quem é que eu devo amar como a mim mesmo? O samaritano não entrava nessa lista, né? Ele não era possível. Só que quando a gente olha para essa comunidade de leprosos, que são 10 ou mais, eles eram obrigados a viver isolados. A gente vê eles vivendo juntos, samaritanos e judeus, né? É a comunidade dos excluídos. Pô, Dos impuros. Eu acho que aí essas questões não estavam em voga, não estavam em jogo, porque, pô, tem uma coisa pior. A gente tá apodrecendo. O problema dos caras uniu eles, né? Exatamente. Porque eles estavam juntos e procuraram Jesus juntos. E eu fico imaginando essa cena, porque ele tá margeando um rio, né? Ele tá margeando um caminho. E parece que Jesus não percebe eles até eles gritarem. Eu gosto de imaginar isso. E eles estavam, eu não sei se eles estavam infringindo alguma lei ou se aproximando. O livro de Levítico fala que quem fosse curado da lepra devia se apresentar ao sacerdote. E no capítulo 5, se você tiver um tempo aí, quem está ouvindo a gente, dá uma lida, tem bastante paralelo. A história de a costura é a lepra. E que Jesus infringe umas leis, né? Ele toca o leproso, enfim, para mostrar que a pessoa é purificada, não ele fica contaminado quando ele chega. Isso é bem legal. Legal, gente. O que mais aí? O que vocês conseguem perceber, ressaltar? Eu vou passar a palavra agora para o Arthur. Hein, Arthur? Valeu, host. O que eu acho bacana é querer enfatizar de novo isso que você falou, porque se o leproso é excluído, você imagina o leproso samaritano, então, né? Para o judeu, né? Então, leproso e samaritano, eles tinham muito esse... Tinham até leis onde você não pode tocar um samaritano. Então é como se o samaritano por si só, ele já fosse um tipo de leproso. Porque, bom, não posso tocar? Não posso tocar o samaritano? Não posso... E aí, ele, além de samaritano, ele é leproso. Então, ele tem um estigma maior aí, bem maior. Só que é ele que vai voltar para dar glória. Ele que volta para agradecer. Para os outros, será que não é normal ser curado da lepra, cara? Cara, não é. Posso falar uma coisa que talvez... assim, ó. A gente discutiu um pouquinho antes isso, mas não importa o conteúdo, importa o jeito que você fala. Vai, fala com certeza. Fala com Eu vou falar convicção. com convicção. A cura da lepra, anota aí, cortes, era uma prerrogativa messiânica. Então, eu acho que se a oferta para o sacerdote,
a apresentação para o sacerdote cumprindo o Levítico era uma oportunidade do sacerdote, do sinédrio, investigar quem foi que curou. Porque provavelmente a gente está diante do Messias. Então eles deviam se apresentar por conta disso. Então, eu pelo menos não lembro antes de Jesus alguém, uma pessoa que fosse capaz de curar a lepra, enfim, nesse contexto todo. E por isso que ele manda não só esses caras irem se apresentar ao sacerdote, mas também o de Lucas 5, para que eles tenham essa chance de investigar quem Jesus era. O que me pega assim muito é o significado de tudo isso, da cura. Porque o normal seria voltar para agradecer, cara. Porque ser curado da lepra não é igual ser curado de gripe, cara. Você vai ser reinserido na sociedade. Você entendeu? Você vai voltar a ter uma vida normal. Porque o leproso, ele não tem. Entendeu? Eles vão sempre margear as cidades, as vilas. Não vão poder viver dentro. Eles eram, tipo, não pessoas, né? Eles não... Eles mortos-vivos. Exatamente. Por que eles Zumbi. estão gritando de longe? Né? Eles nem chegam perto. Porque dá a entender que eles não sentem, tipo assim, vamos gritar daqui, porque se a gente chegar perto assusta, né? Não é normal. Então, ser curado da lepra é recomeçar, cara. É renascer. É renascer. Você vai voltar a ter uma vida normal. Você vai voltar a ser tratado como ser humano. Entende? Então, esse samaritano parece que a gratidão, ela surge porque ele reconhece isso. Assim, ó, esse Jesus, ele devolveu a minha vida. Ele devolveu a minha vida. Não é só uma questão de saúde. É uma questão de ser humano. Tem um lance... Tem um pouco a ver com o que vocês falaram agora, no sentido de... Uma das ferramentas que a gente tem para perceber ênfase no texto são palavras que se repetem, né? E essa ideia da visão ela se repete, né? Por exemplo, no verso 14 fala: ao vê-los, disse Jesus. Tipo, eles gritam de longe, eles estão afastados, mas Jesus vê. E aí, o lance do sacerdote que você falou, de tipo, mostra, vai lá e deixa eles verem. Tipo, e aí, o verso 15, pra mim, é uma das coisas mais curiosas dessa história. Porque o 15 diz assim, ó: um dos 10, vendo. Eu disse assim, mano, a lepra é um esquema de ver, né? É uma doença que, tipo, não tem como... Tanto é que é essa investigação, né? Tipo, começou uma mancha aqui, tá, mano, já vai... Então, é um problema de saúde muito visível, né? Então, o que pra mim é mais curioso nessa história é que só um viu. Tipo, Jesus vê, os sacerdotes veem, as pessoas veem, reconhecem, mas aí, quem é que viu de fato? Como que só um cara percebe que foi curado? Porque o texto diz assim, e vendo, volta. Os outros 9 não viram? Parece que existe uma autoconsciência, né? Exatamente. Ele realmente percebeu o que Cristo tinha feito com ele. Exatamente. Tipo, tem um monte de gente vendo à distância, mas esse cara, ele viu outra coisa. Sim. Entendeu? Ele tá vendo em profundidade naquilo que tá acontecendo. Ele realmente percebe, é um ver da alma, assim. Eu acho que tem um esquema mais profundo aí acontecendo. E nesse contexto, então, o único que viu eles leprosos foi Jesus. Ele vendo, ele viu, ele deu atenção para esses caras do jeito que eles estavam. Os discípulos estão com Cristo, mas eles não são citados nesse momento. Não são né? citados. E entra naquela questão que o Lúcio falou, do ver como algo a mais, né? Não apenas enxergar, avistar, mas ver, tipo, a intencionalidade de ver algo, né? E aí tem uma questão também. Você tinha dito que um pouquinho antes, no contexto de Lucas, há uma pergunta de... Os discípulos querem aumentar a fé deles, certo? E aí a gente tá de cara com uma situação em que 10 homens tiveram fé, porque eles vão sem estar curados. E pra mim, talvez essa seja uma das coisas mais bonitas do texto aqui, né? Eles vão com a certeza que eles seriam curados, mas eles não estão, mas eles vão. É bonito demais isso, irmão. Eles estão cometendo um crime, porque eles não podem ir. Agora, a pergunta que fica é se é mais difícil
achar a gratidão do que a fé. Porque a gente achou 10 com fé, mais um com gratidão. Então os discípulos deviam ter pedido por gratidão, não fé. Tô zoando. Mas é um coração grato, né? Eu fico imaginando assim, tipo, eu sou pai agora. Hoje, dia 28, a Malu faz 8 meses. E eu não sei se eu voltaria ou se eu correria para os braços dela. Pô, eu quero ver minha filha, quero ver minha esposa. É o que vocês falaram. Mas ele falou, pô, eu tô diante de alguém que é maior do que o sacerdote, que é maior do que a família, que é maior do que tudo. E eu preciso voltar. Isso é esse coração, né? Que obriga a gente a voltar e reconhecer. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito bonita, que acho que tem tudo a ver com o texto aqui, que fala que a gratidão é o combustível da fé. E eu tava Ei, vendo aqui, cortes. tava vendo aqui o texto, em nenhum momento Jesus ele elogia a fé dos 10. Ele só elogia a fé daquele que volta. E ele não fala, a tua fé te purificou, ele fala, a tua fé te salvou. Te salvou. Então, parece que os 10 foram purificados, mas o leproso que volta, ele é salvo, né? Tem um Ele rolê. ouve isso. Exatamente, Muito tem a lindo. confirmação disso. Né? É, muito legal. Excelente reflexão, né? O que é salvação, então? Tipo, como assim, né? Sim. Só um foi salvo? E os outros não. Então, tipo, o problema dos caras era a lepra, de fato? Né? Sim. Cara, você falou do lance do ver, e eu acho que tudo, até mesmo a falta de fé tem a ver com o ver, né? Eu acho que não é o enxergar ou não enxergar. Porque, por exemplo, Eva vê que o fruto é bom, agradável aos olhos. Mas ela tá vendo, tá errado o que ela tá vendo. Ela tá dando um sentido que o fruto não tem, né? E aqui eles estão vendo, ele vê a cura. Parece que fé tem muito a ver com ver, né? Porque depois tem, por exemplo, em Hebreus, quando vai mencionar que Moisés, ele viu aquilo que era invisível. Tem a ver com ver, o ver. Eu acho que salvação, esse aqui é salvo, porque ele está enxergando diferente dos outros. Ele está vendo algo que os outros não viram, né? Porque fé é isso. Fé, a gente falou... Acho que a gente falou. Eu tô nessa, né? Hoje, né? Não, tenha certeza. Fale com convicção. Sim. Mesmo se não for. É o jeito que fala, né, Didi? Porque eles vão se mostrar pro sacerdote porque eles não têm muito mais a perder. Entende? Tipo assim, tem momentos que a fé é a única opção. Que talvez não seja tão louvável assim você ter fé. Era a única opção deles, eles já estão rejeitados, estão excluídos. Amanhã vai ser igual hoje. Então, por que eu não vou mostrar? Só que esse samaritano, ele tá além. Ele tá vendo um pouco mais. Ele tá vendo algo a mais. E porque primeiro ele foi visto. É aquele que me vê. Tem muito esse lance do ver também. A gente vai... Em Gênesis, por exemplo, né? Vai acontecer muito. Ah, Deus me viu, aquele que me viu. Agar. Informação aqui, Agar. Informação. Informação. Então, ele é visto primeiro e agora ele vê. Eu vi quem me viu. Né? Então, até fica talvez uma provocação, né? Todos eles são vistos por Jesus. Mas só um vê de volta. E é samaritano. Vou pegar um gancho na fala do Arthur. O verso seguinte, a história acaba no 19, aí o 20 fala assim, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha só. Então ele tá dizendo assim, ó, o reino, ele é invisível. Muito bom. Ele acontece no invisível, né? E o samaritano é o cara que vê o invisível. Só que a gente vê ele. A gente vê o samaritano. Tem o cego de nascença, de João 9, que Jesus viu. Jesus vê o cego. Jesus viu quem não vê. É legal, depois ele se torna visível. O que foi? Não, achei bonito. Eu acho válido esse negócio também do estrangeiro, né? O lance do estrangeiro. Tipo, Jesus menciona isso, né? Foram 9, porque só esse estrangeiro veio. Porque
Jesus, ele, principalmente no livro de Isaías, né? As profecias sobre ele. Eu me lembro aqui de Isaías 56, né? Onde você tem uma proclamação ali do sábado e da casa do Senhor, que será a casa de oração para todos os povos. Então não pense o estrangeiro que ele é uma raiz seca, que ele não tem significado. E parece que Jesus ele vem para mostrar isso, né? Porque inclusive Jesus ele fala assim, pô, aqui está quem é maior que o templo. Porque ele é o sentido da casa de oração. Ele é a casa de oração que é para todos os povos. Entende? Então o estrangeiro encontra nele um lugar. Encontra nele lugar. Embora dentro da sociedade ele não tenha, em Cristo ele tem. Os estrangeiros gozavam dos direitos da lei do deserto, por exemplo, do próprio sábado, né? Eles mereciam descansar também entre eles. E num contexto onde eles eram estrangeiros, o povo que ouviu era estrangeiro e estava com a dor do serviço nas costas. Então, o estrangeiro que está no meio de você vai gozar da mesma lei que vai te beneficiar, porque é para todo mundo. Isso é a coisa mais linda. Eu chamarei de povo aqueles que não eram povo. Ele é estrangeiro, só que Jesus olha para ele assim, tua fé te salvou. Agora você é povo. E como Jesus redimensiona a questão do samaritano nessas histórias de Lucas e também dos evangelhos. O samaritano é um herói da parábola. A samaritana é a primeira a ouvir da boca dele que ele era um Messias. Sim. Está falando com o Messias de maneira clara. Agora, esse samaritano volta. Então, quem é o samaritano para Jesus e quem é o samaritano para Lucas? E lembrando que Lucas escreveu Atos e essa expansão de Jesus para o mundo, enfim, para o mundo inteiro. Para o mundo não judeu. Para o mundo gentil. Jesus, ele gosta de destruir muros, né? Desses muros que existem, por várias questões. E essas questões, às vezes a gente fica julgando os judeus, né? Mas era uma questão complicada ali que existia entre os dois povos. Uma questão igual a gente falou, de religião, de social. Estrutural, né? Estrutural, né? Mas Cristo vem e ele derruba, cara. E o próprio Paulo fala sobre isso, né? Não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, escravo nem liberto, todos são um. O reino de Deus é um reino que está além do visível, porque ele emana, essas coisas emanam, né? De algo que está invisível, que é justamente aquilo que Deus quer para nós e que Deus espera de nós. E é muito louco isso, né? Como que Cristo faz pontes. Só que às vezes a gente, né, trazendo isso para nossa realidade, parece que nós gostamos de construir muros, né? Jesus está lá construindo ponte e a gente quer construir muro. Então acho que esse é um convite para nós. Vamos fazer aquilo que Cristo fez, né? Gostei que você falou, né? O reino invisível não dá pra fazer muro, né? Sim. Porque ele é invisível. Exato. Não dá para limitar, né? Ele é, enfim. E acho interessante a capacidade do estrangeiro de enxergar esse invisível, assim, sabe? De enxergar... porque traz muito pra nossa realidade, assim. Será que o quanto que a gente consegue acessar esse lugar do invisível, assim, esse lugar dos corações, da gratidão, de tantos princípios invisíveis, porque tem muito disso da gente tentar mensurar coisas, né, cara, de perceber aquilo que a gente, sei lá, tá vendo. Mas esse lugar das intenções, né, a gente lembra do Sermão da Montanha e tantas falas de Cristo que estão levando sempre a gente para um lugar onde não se vê. Então, além da aparência, né? Exatamente. Ele parece que ele tá fazendo aquilo que Nicodemos não entendeu, né, cara? Tipo, porque Jesus fala assim, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que o reino ele é invisível, eu posso ver o reino, parece que ver o reino é uma questão de estado, de como eu vivo, sabe? Senão o reino, como ele menciona aqui no texto posterior, o reino, ele está dentro de todos vocês. Ou seja, ele já é possível para todo mundo. Você pode não estar vendo ele aqui, mas ele já é possível para todo mundo. A questão tem a ver com escolha. Tipo, como que eu tô? Eu quero viver o reino? Eu estou vivendo ele? Entende? E como seria viver ele? É a gratidão,
E tem um lance, Arthur, em cima dessa história de Nicodemos, que eu acho que é essa ideia da sensibilidade, porque ele fala assim, cara, o vento sopra pra onde quer. Tipo, o reino também se sente, apesar de não ser visto necessariamente, mas ele é passivo de ser sentido, né? Pô, o vento sopra, cara, você sente o vento, pra onde? Pra onde ele quer. Então, acho que esse personagem, ele também é esse cara que tem a sensibilidade de perceber o reino invisível, Sim. né? Tipo, por que sopra o Nicodemos? Tem que nascer de novo. Tipo, que é justamente esse personagem, o Nicodemos, que quer controlar a experiência espiritual dentro da caixinha dele. Dentro da... O reino é do jeito dele. Esse aqui é o meu reino. Então tá aqui o quadrado. E Jesus tá falando assim, cara, é sobre um espírito que sopra. Sobre a sensibilidade de perceber... Incontrolável, cara. Ele entende as coisas, Jesus fala de forma literal, né? Tipo, você tem que nascer de novo. Cara, como assim nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer... Jesus fala, assim, nascer da água do Espírito. Né? E, tipo, ele tá muito limitado, né? Na verdade. Jesus tá querendo falar sobre coisas muito mais profundas, ele tá limitado na experiência religiosa dele. Muito bem. Então, ó, essa aqui é a Bíblia Estranha, a nossa resenha. A gente passeou por Isaías, por Gênesis, por Nicodemos, por outras histórias, a partir do encontro de Jesus com 10 Por homens. Samaria. Por Samaria. Esses são os nossos caminhos. A gente pode caminhar para as considerações assim finais, o seu ponto de vista. E aí a gente já conecta. E com certeza o pessoal já está esperando nossa próxima resenha, nossa próxima conversa. Começando então com da esquerda para a direita? Ou vamos pro Ei, onde você é o nosso host, cara. Não, eu tô tentando Você que administrar, manda. o vento vai soprar. Então, Lúcio, vai lá, você começa. Considerações finais e depois a gente se prepara para o próximo. Legal, mano. Eu tava vendo aqui, eu acho que é o verso 32 ainda do capítulo 17. Ele meio que fala de um outro personagem, mas acho que tem muito a ver com essa história de ver e do soprar do Espírito. Jesus tá falando desse reino invisível, aí ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Que é uma personagem que tem esse lance do que ela vê, né? Então ela tá saindo de casa, ela tá deixando as coisas para trás, a cidade dela tá sendo destruída, talvez. E ela recebe essa ordem, olha, não vê, não olha para trás e segue o olhar para cá. Eu acho que essa história tem disso, assim, porque a mulher de Ló, ela olha para trás, para um lugar que ela talvez não deveria ter olhado, porque o olhar para trás dela é sobre os corações, é sobre aquilo que importava para ela, é sobre aquilo que ela tá abandonando e talvez não quisesse. O leproso é o cara que olha para trás. Exatamente. E quando ele olha para trás, ele olha para agradecer, né? Não é sobre olhar ou não para trás, né? É sobre olhar para trás por quê? Onde é que tá o reino invisível? Né? É olhar para trás para agradecer. Então, são duas... Eu acho que ele coloca em paralelo duas histórias muito curiosas. É um contraste, né? Ele olhou para trás para olhar para o reino, ela olhou para trás para olhar para Sodoma e Gomorra. Exatamente. É um contraste entre dois reinos. Uhum. Já emenda aí, pai. Vai lá. Eu acho que é muito sobre o que a gente está olhando, para onde que eu estou olhando. Quando eu estou olhando para a coisa certa, para o lado certo, para o reino, não importa, cara, se eu sou leproso, se eu sou samaritano, não importa, porque o reino ele tá disponível. Eu acho que isso deveria estar permeando a minha vida, o meu caminhar, como que eu estou seguindo em frente minha jornada, sabendo que o reino está disponível. E não é uma questão de eu preciso fazer isso para que o reino apareça. Não, ele está ali. Ele já está ali. Se eu não estou vendo, é porque eu estou olhando para outro lugar, cara. Eu estou olhando para aquilo que não importa. Então, eu acho que é uma questão de perspectiva. É como eu faço a minha jornada. O reino está ali. Ele está ali. Como Jesus falou assim, é uma porta, mas não são muitos os que acertam ela. Mas ela está ali. Eu acho que na mesa? É na mesa? É no caminho. É no caminho. É no caminho. Eu quero refletir mais uma vez sobre o verso 21, que Cristo fala que o reino está dentro. E às vezes a gente tem essa
essa questão de focar no exterior, né? Porque o exterior é mais fácil. Eu tentar mostrar algo que eu sou, algo que eu não sou, sendo que o mais importante é o que está dentro, né? E eu acho que essa história revela isso. Alguém que era leproso, que era estrangeiro, mas que tinha o reino dentro dele. Então, que a gente também tenha paciência com as pessoas, né? Nessa vontade de querer julgar, de querer falar que o reino não tá, que Cristo não tá com ela. Porque muitas vezes ele tá ali, ele tá presente, né? Mesmo sendo visível pra gente, ele está lá. Muito bem. É o que Paulo, em Romanos 12, que essa transformação, ela vem de dentro essa para metanoia fora. Começa... Exatamente. De Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mudar a mente de dentro para fora e depois ficar visível. A gente tenta fazer o inverso, né? Exatamente. De fora para dentro. Legal, gente. Quer falar mais alguma coisa? Não? Tudo certo? Terminamos? Bom, é isso aí. Tô virando aqui para a câmera, para quem não tá vendo, pra gente encerrar essa gostosa resenha. E como a gente disse, você pega a sua cadeira, senta com a gente e troca ideia, conversa, você faz parte disso tudo. O reino de Deus é como uma semente. Ele cresce, ele multiplica e ele acontece enquanto a gente anda, enquanto a gente caminha, enquanto a gente tem as nossas experiências. No Museu do Holocausto, tá escrito assim, enquanto vocês falavam, eu me lembrei. No Holocausto, não morreram 6 milhões de pessoas. Uma pessoa morreu 6 milhões de vezes. Essa ideia de que a comunidade é formada por pessoas que olham para o próximo e veem uma extensão de si mesmos. E eu acho que é isso que Jesus constrói no reino de Deus. O próximo é uma extensão de mim. E a pergunta que a gente não encerra com respostas, mas com perguntas. Quem são os nossos samaritanos? Quem são os nossos leprosos? Quem são aqueles que a gente precisa aprender a olhar, aprender a ver, e ver como recipientes da glória, da misericórdia, da cura, da dignidade da pessoa humana. E assim o reino de Deus é expandido, mesmo que de forma invisível, na tua casa, na tua rede de contatos, na tua comunidade. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem.